Olá, paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Esther e falar de como Deus trabalhou na vida dela. Tudo começa com a rainha Vasti e a sua queda. O rei havia feito uma grande festa de vários dias. E no meio dessa festa, o rei ordena chamar a rainha Vasti para comparecer à festa e exibir a sua beleza aos convidados. Ela recusou e, como consequência, o rei consultou os sábios de seu reino, que lhe recomendaram retirá-la do posto de rainha, para que a sua rebeldia não servisse de encorajamento para que outras mulheres não obedecessem seus maridos. Mardoqueu e Esther. Mardoqueu era tio de Esther, que a criou como filha depois que seu pai morreu. Quando o rei foi querer substituir a rainha e escolher uma nova, Esther foi uma das selecionadas para ficar no harém do rei, recebendo o tratamento de beleza. Ela não revelou que era judia, e ela era favorecida por todos que a viam, inclusive orientada pelos servos do harém. Isso já era o Senhor preparando tudo, para que chegasse o momento certo e que tudo estivesse no lugar correto. O rei gostou muito de Esther, e assim que a viu, ficou encantado, e gostou mais do que qualquer outra mulher. Ele a colocou a coroa real e a tornou rainha. Esther, mesmo sendo rainha, ainda era prudente em seguir as orientações de seu tio e o respeitava do mesmo modo de quando vivia com ele. A conspiração contra o rei. Mardoqueu, certa vez, na entrada do palácio, ouviu dois oficiais que ambos queriam assassinar o rei. Como ele não tinha acesso ao rei, teve que comunicar por outras pessoas. Quando a informação foi verificada como verdadeira, os dois oficiais foram empalados e feito o registro do ocorrido. O conflito com Amã. Ele era um oficial do rei, um dos mais próximos, quase como um braço direito. E nisso ele era honrado pelo rei, e tinha uma ordem para que todos reverenciassem Amã. Porém Mardoqueu não se prostrava, e foram questioná-lo sobre o porquê ele desobedecer uma ordem do rei. Ele, como servo, não se prostrava diante homens, só perante a Deus. Com tudo isso, Amã ficou irado contra Mardoqueu e não achou que seria suficiente só matá-lo, e planejou matar todos os judeus, conspirando um plano para fazer o rei se voltar contra todos os judeus e consequentemente contra a rainha Esther. O clamor e missão. Quando Mardoqueu descobre o decreto que todos os judeus deveriam ser mortos, seja homem, mulher, criança ou idosos, ele não foi falar imediatamente com Esther. Ele rasgou suas vestes, chorava em alta voz e se cobriu em panos de saco. Quando Esther viu o estado de seu tio, mandou seu encarregado pessoal saber o que havia ocorrido. Mardoqueu lhe contou tudo e mostrou uma cópia do decreto para levar a Esther e pedir intervenção ao rei. Mas ninguém, nem mesmo a rainha, podia se aproximar do rei sem que ele chamasse. Quando alguém entrava na presença do rei, se ele não estendesse seu cetro, a pessoa era morta, e ela temia por sua vida. Porém, Mardoqueu fala a Esther que esse é o momento certo, e que Deus tinha colocado ela exatamente nessa posição de rainha, justamente para livrar seu povo, e também adverte ela que ela não poderia escapar do decreto, mesmo sendo rainha, e que, se ela não agisse, Deus mandaria livramento por outra pessoa. O que isso significa? Muitas vezes, Deus nos coloca em algum lugar ou com alguém e não sabemos o porquê, mas sempre tem o motivo certo, o momento certo, que Deus vai agir, nos usando como instrumentos nas mãos dele. Deus prepara tudo para nós. Às vezes, só falta o nosso agir. A estratégia. Esther pede então para Mardoqueu e seu povo jejuar por 3 dias, e ela e suas servas fariam o mesmo, para se aproximar de Deus e receberem direcionamento. Ela não agiu com impulsividade, mas sim com sabedoria. No 4º dia, Esther se apresenta ao rei e ele permite que ela fique e não seja morta. Então, Esther convida o rei para um banquete e pede para Amã também ir no banquete. Durante o banquete, o rei pergunta a Esther: pede o que você quiser, que eu lhe darei até metade do meu reino. Mas ela não diz nada e fala que gostaria que o rei estivesse num outro banquete no dia seguinte, e aí sim ela faria o seu pedido. A reviravolta. Nesta noite, o rei Xerxes
perdeu o sono e pediu para lerem o registro histórico do reino. E descobriu que foi livrado da morte por Mardoqueu, porém não havia registro sobre honrarias feitas a ele. A humilhação de Amã. Chega Amã para pedir a morte de Mardoqueu, mas o rei pergunta como honrar alguém cuja o rei deseja honrar. Amã, achando que seria para ele, começa a descrever todas as honrarias que gostaria de receber. Senhor, você deve vesti-lo com roupas reais, as roupas que o rei sempre usa, colocar em sua cabeça a sua coroa, fazê-lo montar em seu cavalo, e que algum de seus homens saia conduzindo o cavalo e dizendo: isso é o que se faz a um homem que o rei deseja honrar. O rei então ordena que ele faça tudo isso a Mardoqueu. Amã foi humilhado pela pessoa que ele mais odiava, mesmo Mardoqueu não fazendo absolutamente nada além de orar e buscar. No segundo banquete, o rei Xerxes volta a perguntar: o que queres, rainha Esther? Peça até metade do meu reino que te darei. E isso mostra o amor e compaixão que ele tinha pela rainha. Então Esther faz o pedido: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Fomos vendidos para o extermínio. Se apenas fôssemos escravos, eu ficaria em silêncio, pois não perturbaria o rei com algo assim. O rei pergunta quem faria isso. Ela responde: o inimigo de meu povo é Amã. O rei se ira e sai por um momento. Ao voltar, vê Amã caído sobre onde estava Esther e o acusa de tentar violentá-la. Os oficiais cobrem o rosto de Amã e revelam que ele tinha preparado uma forca para Mardoqueu, e o rei decreta que ele seja morto na própria forca que ele construiu. Lendo essa história, vemos o cuidado de Deus em tudo. Desde o começo, já era o destino de Esther livrar o seu povo. E quando tramam contra o povo fiel do Senhor, toda a armadilha cai por terra. Deus sempre mostra que está lutando pelos seus, mesmo quando algo parece desfavorável. Ele é um Deus amoroso, mas acima de tudo, um Deus justo. Muitas vezes queremos ver o agir de Deus, mas não nos colocamos na posição. Não oramos, não buscamos, jejuamos, nem nos alimentamos da sua palavra. Mas quando buscamos e nos enchemos do Espírito Santo, estamos ligados a Deus e podemos ver as maravilhas que Ele faz. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Que Deus abençoe a semana de vocês, o dia de vocês. Foi uma breve mensagem sobre a Esther. Eu espero que a mensagem tenha falado com vocês de alguma forma. Que Deus sempre abençoe a vida de todos. Amém.